Olá, senhores, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos começando mais um Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou passar as informações para vocês aí do mercado financeiro, daquilo que aconteceu na semana passada, daquilo que promete acontecer aí na próxima semana, que movimentou e vai movimentar o nosso mercado. E para começar sempre os nossos recadinhos de sempre aí, né, pessoal? Não se esqueçam aí de se inscrever nas plataformas da Estúdio 92, né, no nosso portal, no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais da Estúdio 92 FM, Rádio Estúdio 92 FM de Cascavel, né, e também no nosso Resenha de Mercado, né, Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais, tá? Tem o nosso canal do YouTube. Nosso programa tá saindo inédito agora às 13 horas aqui na Estúdio, todas as segundas-feiras às 13 horas na Estúdio, e às 19 horas nós temos o reprise lá no YouTube. Então se inscreve lá, entra na nossa comunidade também, lá tem um link para você entrar. E para você que quer ser o nosso patrocinador aí, você que quer anunciar a tua empresa aqui no nosso programa Resenha de Mercado, você pode entrar em contato com o comercial da Rádio Estúdio ou através do WhatsApp 45 30 37 24 33, pode falar com o pessoal aqui do Resenha de Mercado, você que quer patrocinar o nosso programa aí, quer que a sua empresa seja veiculada junto aqui com o nosso Resenha de Mercado. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos passar as nossas informações da semana, atualizando você, né? Você pequeno investidor, você, né, empresário, você funcionário, você que está aí no mercado de trabalho, você que quer saber e precisa entender o que está acontecendo com o mercado aí. Vamos lá para as nossas notícias, né? Então, pessoal, vou passar para vocês aqui o nosso disclaimer aqui, né? Sempre do resultado da semana passada. Então, nós tivemos o Ibovespa aí fechando nos últimos 5 dias aí com uma queda de 1,37, né, de queda aí nos últimos 5 dias na semana passada, e no acumulado do ano, né, o Ibovespa tá com um resultado aí negativo de 2,04. Nós perdemos ali os 130 mil pontos, tá? Fechando aí em 129.922 mil pontos. Então o Ibovespa realmente, aquilo que eu falo para vocês, pessoal, este ano tem sido um ano perdido aí para o nosso índice, para o Ibovespa. Claro que tem algumas ações aí que têm se destacado, mas no geral, né? No geral aí a gente tem tido um resultado bem decepcionante no nosso Ibovespa, né? Pegando aí todos, né, os especialistas aí do mercado que diziam que este ano era um ano de bolsa, né? Bolsa para cima e dólar para baixo. Não é o que a gente tem visto, né? E eu vou passar um pouquinho mais para vocês depois. Falando um pouquinho do índice SP500, né? Então, fechou os últimos 5 dias aí com uma alta de 1,35, né? Subindo de novo, surpreendendo, né? Mais uma vez, na verdade, não tão surpresa assim, né? E no acumulado do ano aí, o índice SP500 está com uma valorização aí de 22,61%. Pessoal, a gente tem visto aí que o mercado americano tem sido resiliente, o mercado americano tem se comportado muito bem. Os resultados das empresas agora começam a sair, começaram a sair a partir da semana passada, vão sair ao longo do mês aí o resultado trimestral das empresas, e a maioria delas, a tendência é que reportem o resultado positivo, tá? Então, quem tá posicionado no mercado americano, né, tem tido aí um 2023, teve um 2023 e tem tido um 2024 aí muito bom, né? O índice americano aí, o SP500, né, 5.815 pontos. Falando um pouquinho do dólar, né? O dólar deu mais uma sapecada aí nessa semana, né, pessoal? O dólar aí com uma alta de quase 3% na semana. Isso afeta demais aí a nossa economia, né? Uma alta aí de 2,85 nos últimos 5 dias, né? E no acumulado do ano, né, nós estamos aí com um acumulado de 15,64% de aumento no dólar. Pessoal, isso aí é inflação na veia, isso aí acaba impactando a gente, né? Dólar a 5,61, né? Então, assim, tem vários motivos que deveriam estar fazendo o dólar estar baixando no país, mas parece que ele não está baixando e ele não tem tendência de baixar. E eu falo isso, já falei em vários programas. Se a coisa continuar como está, pessoal, nós vamos ter saudade do dólar a 5,61. Conversando com alguns amigos, conversando com o pessoal lá no grupo, na nossa comunidade. Se você não faz parte ainda, entre na nossa comunidade, entre em contato com a gente aí, né? Essa semana, falando um pouquinho sobre dólar. Pessoal, dólar sempre é entrada. O dólar a 4, a 5, a 6, a 7, ele sempre vai ser entrada. Porque eu até quero trazer um estudo para vocês aqui nos próximos programas, falando um pouquinho sobre a questão da inflação no Brasil e da inflação nos Estados Unidos. Eu já falei, acho que algumas vezes aqui, a inflação historicamente no Brasil, ela é o dobro da inflação americana. O que isso quer dizer? Que ao longo do tempo, a nossa moeda ela vai desvalorizar
muito mais, ela vai desvalorizar o dobro do que a moeda americana. Então, sempre que você comprar dólar, no decorrer dos anos, a tendência é que você tenha, uma perda menor em relação ao dólar. Não que o dólar não desvalorize, porque ele desvaloriza também, tá? E o Bitcoin aqui, o Bitcoin também teve uma performance muito boa aí na última semana, né? Com uma alta de quase 3%, tá? E no acumulado do ano aí, quem tá posicionado em Bitcoin tá bem feliz também, que tá com um acumulado aí de 60,31% no ano, tá? Em reais aqui, o Bitcoin fechou na semana passada, na sexta-feira, com 352.447 reais de valor de mercado, tá, pessoal? O Bitcoin, outra tese muito interessante, eu tenho, não é nenhuma recomendação, tá? Mas a minha maior exposição hoje é mercado americano, tá? Desde 2022, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, desde 2022, dessa eleição, os meus aportes foram todos para o mercado americano, salvo os dividendos que eu recebo aqui no Brasil, que eu aporto nos fundos imobiliários, que a gente vai falar um pouquinho também hoje no programa. Mas assim, a minha maior exposição hoje é mercado americano, tá? E eu aumentei bastante a minha posição no Bitcoin também, tá? Não é nenhuma recomendação, mas a rentabilidade está sendo bem bacana. Lembrando, né, que o ano passado todo mundo falava que era bolsa no Brasil, né, e dólar para baixo. Eu continuei aportando aí e tô tendo uma rentabilidade bem legal, tá bom, pessoal? Aqui só para a gente repassar, falando um pouquinho aqui do resultado do Ibovespa, tá? Então, isso aqui é o resultado semanal. Nós tivemos aí, né, um resultado negativo aí da Minerva, né? Minerva, Cosan também um resultado negativo aí, que é no mercado de commodities, né? SLC Agrícola, Klabin também commodity, né? O Carrefour também, que é varejo, né? E seguido você vê aqui que a gente teve uma semana bem negativa para o Ibovespa. E os destaques positivos, né? O Grupo Pão de Açúcar, né? Que está remodelando aí, que tem um core hoje de negócio muito bacana, vendeu várias coisas que não faziam sentido para o negócio dele, né? E tá se levantando, né? O Grupo Pão de Açúcar também, que tem uma plataforma muito bacana, que hoje é o supermercado que mais faz venda online, tá? Eles têm uma plataforma muito legal, eu já falei um pouquinho sobre a Ambev nos programas passados, eu quero trazer o estudo sobre o Pão de Açúcar, que também é um case que você pode usar no teu negócio. O Grupo Pão de Açúcar hoje não opera só nas lojas físicas, ele está muito forte digital, tem crescido demais, e eu acredito nessa tese. Também não é uma recomendação, mas eu também tenho ações do Pão de Açúcar, tá? Cogna, né? A Cogna, que é do setor de educação, e as lojas Renner também tiveram aí uma alta que tiveram uma diferença aí em relação ao mercado, que subiram aí no mercado que estava bem negativo essa semana passada, tá bom, pessoal? Falando um pouquinho agora sobre o mercado, né? A gente teve uma notícia aqui do Boletim Focus, né? Boletim Focus, mercado volta a subir, projeção para a inflação em 2024. Expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, que é o IPCA, passou de 4,37, que esse aqui é o teto, tá, pessoal? Para 4,38. Praticamente o teto da inflação, o teto aí da nossa inflação, tá? Estimativas para Selic e PIB, câmbio, foram mantidas. Pessoal, o que está acontecendo? Com toda essa expansão fiscal que a gente vem falando aqui, né? As contas do Brasil está em frangalhos, acabou o dinheiro, o governo está tentando arrecadar mais para poder dar as benesses que eles dão para quem, né, interessa a eles, e realmente aí a gente tem uma estimativa aí que o mercado vai penalizar, né? E a gente vai ter uma inflação aí aumentando. Eu acredito, tá? Né, isso não é nenhuma previsão, mas eu acredito aí que a gente vai ter uma inflação maior que essa. No dia a dia a gente já sente, né? A inflação parece que tá bem maior que isso aí. Tá bom, pessoal? Outra coisa, tá? O dólar vai a 5,61 com receio sobre o fiscal. Com receio sobre o fiscal, tá? E acumula alta de quase 3% na semana. Isso a gente já passou para vocês ali. Pessoal, o que tem acontecido com o dólar, tá? A trajetória do dólar, né? Ó, o dólar fechou na última sessão da semana novamente acima de 5,60, impulsionando pelas preocupações dos investidores com o equilíbrio fiscal do Brasil. Ainda que no exterior a moeda norte-americana cedesse ante a maior parte das demais divisas nessa sexta-feira. O que aconteceu? Em relação às outras moedas, o dólar ele baixou, tá? As outras moedas se valorizaram em relação ao dólar. O real tá indo na contramão, tá? O dólar à vista fechou com alta de 0,55, cotado a 5,61 na semana. A divisa acumulou ganhos de 2,9, tá? E Bovespa fechou em queda na sexta-feira, descolado de Wall Street, né? Que o mercado americano teve uma alta, né?
em mais uma sessão de alta nas taxas de DI, que são taxas futuras, né, taxas interbancárias. Mas o declínio foi atenuado o declínio das ações foi atenuado pelo avanço das ações da Vale, né, endossado pelo aumento de preços futuros do minério. Então o minério subindo um pouquinho aí, a gente sabe que a nossa bolsa ela é muito dependente de commodity, né, e quando a commodity se valoriza, né, petróleo, grãos, minério de ferro, a nossa bolsa acaba decolando, que é diferente da bolsa americana, que ela é pautada mais na tecnologia, né. Estamos em uma trajetória de alta de juros por aqui e de queda nos Estados Unidos. Então o carry trade para o Brasil está muito atrativo e temos ainda um estímulo, a economia, a China, e que coloca tudo a favor do real, comentou durante a tarde Matheus Massotti, especialista no câmbio ONI Investimento. Então o que acontece, pessoal? Nós estamos com uma diferença de taxa de juros muito alta, tá, em relação aos Estados Unidos. E o que é o carry trade? O carry trade, acho que eu já comentei aqui, nada mais é que o seguinte: o investidor vai lá, ele se endivida numa moeda, pega esse dinheiro, né? Pega essa moeda e ele vai lá e ele compra uma outra moeda e investe na taxa de juros dessas moedas e ele ganha a diferença. Então aqui ele pagaria lá uma taxa de juros X, aqui ele vai ganhar uma taxa de juros Y. Taxa de juros dá a diferença, esse é o carry trade. Ele acaba ganhando com essa diferença, com essa arbitragem aí da taxa de juros. E hoje está muito atrativo, por quê? Porque os Estados Unidos baixou a taxa de juros, lá estava mais alto, né? Baixou a taxa de juros e aqui no Brasil a taxa de juros subiu. O que deveria acontecer? Eu vou pegar meu dinheiro que está pagando menos aqui nos Estados Unidos, vou colocar no Brasil e vou ganhar mais. Isso está acontecendo? Não está acontecendo. O investidor não está colocando dinheiro aqui. Eu falei na bancada sexta-feira da rádio, né? Que o dinheiro, o dólar continua saindo do país. Por quê? Porque o investidor está muito preocupado com a nossa parte fiscal. E você também, como investidor, como brasileiro, também tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em investir, em conhecer mercado, né? Para você também proteger aquilo que você ganha, para você também proteger o teu patrimônio. Pessoal, veja, eu falo isso quase todos os programas. É muito fácil hoje você proteger a tua moeda. É muito fácil hoje você tirar o teu dinheiro do Brasil. Você abre uma conta numa corretora em 5 minutos. E tem várias corretoras hoje lá nos Estados Unidos que você opera lá todo em português. O teu patrimônio tá lá e você pode tirar legalmente o teu dinheiro do Brasil, dolarizar uma parte do teu patrimônio, que é importantíssimo. Veja, pessoal, a bolsa brasileira, ela é menos de 2% do mercado de ativos globais. Os Estados Unidos é mais de 50%. Então, você tem que estar exposto, tá? Então, o que acontece, pessoal, aqui? O dólar está subindo, isso reflete o quê? Que está entrando menos dólar no nosso país. Por que está entrando menos dólar no nosso país? Porque o investidor não está acreditando enfim, que o nosso país vai decolar. Porque, veja, o investidor ele coloca o dinheiro onde ele acha que ele vai ter rentabilidade, né? Então nós estamos à contramão aí de todos os países. E pessoal, a BlackRock tá prevendo aí uma crise de 35 bilhões à frente e aposta no Bitcoin. Pessoal, o que acontece aqui? Essa crise aí que a BlackRock tá falando, tá? Nada mais é que é a crise americana do endividamento americano. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma dívida de hoje parece que tá mais de 36 trilhões de dólares, né? Muitos falam que essa dívida ela é praticamente impagável, tá? Ela é praticamente impagável. Então, pessoal, o que acontece? A BlackRock está investindo no Bitcoin. Qual que é o detalhe? Né? Qual que é o detalhe? O Bitcoin ele é finito, ele já foi minerado mais de 97% do Bitcoin, ele já foi minerado. Quando o Bitcoin chegar em 21 milhões de unidades, o Bitcoin ele vai parar de ser minerado. Ele vai parar, ele vai ser finito em 21 milhões e a moeda tende a ficar cada vez mais escassa. A BlackRock, só para vocês terem uma ideia, pessoal, alguns anos atrás, a BlackRock criticava demais o Bitcoin e a BlackRock, ela proibia de quem trabalhava dentro da BlackRock, dos diretores, comprarem Bitcoin. E hoje ela é dona do maior ETF de Bitcoin, eles acreditam na moeda. Então, assim, que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que você precisa estudar, que você precisa conhecer o mercado. Porque muitas vezes os pares, aqueles que são os grandes investidores, eles batem no ativo, só que eles estão entrando nesse ativo. E quando você vai entrar, né, esse ativo ele já andou demais. O que eu vejo em relação ao Bitcoin? O Bitcoin é a mesma tese de investimento que eu vejo no dólar. O Bitcoin sempre é compra. Eu estou comprando todos os meses, não é nenhuma recomendação, mas sempre é compra. Porque se isso acontecer e essa dívida americana ela é insustentável, ela vai ter que dar um jeito de resolver essa dívida em algum ponto do caminho, ou vai ter que parar de gastar, tá? Se ela não parar, realmente a moeda americana vai colapsar. Isso vai ser agora? Eu não acredito que vai ser agora. E para a moeda americana colapsar,
muitas outras moedas vão ter que colapsar antes, tá? Então, eu não acredito que seja agora, mas isso pode acontecer. As moedas fiduciárias, elas tendem a colapsar se os governos continuarem fazendo o que elas estão fazendo, e o Bitcoin acaba sendo uma proteção em relação a isso aí, tá bom? Falando um pouquinho agora de Brasil, né? Estatais federais têm rombo de 2,9 bi no primeiro trimestre de 2024. Pessoal, o que aconteceu? Aqui é uma matéria do Poder 360, tá? Há uma piora de 9,4 bilhões na comparação com com o mesmo período de 2022, segundo dados do Banco Central. O que aconteceu, pessoal, aqui? As estatais estão dando prejuízo. As notas estatais estão dando prejuízo. E assim, lendo a matéria aqui do Poder 360, é uma matéria uma matéria bem longa. Eles entraram em contato com vários órgãos, né, com várias estatais aí que deram prejuízo. Algumas responderam, e a maioria das estatais que responderam disseram que esse déficit ele já estava previsto, né? Esse prejuízo ele já estava previsto, e que esse prejuízo é referente a investimento. Veja, pessoal, o que acontece? Existem empresas, tá? Que elas são empresas, às vezes empresas de commodities, são empresas sazonais. O que acontece? Que essas empresas, elas têm um período no ano em que elas faturam mais, e elas têm um período no ano em que elas faturam menos. Então, tem período no ano que ela tem o faturamento positivo, né? E tem período do ano que ela tem o faturamento negativo. Isso acontece. Só que acontece, na maioria das vezes, o faturamento positivo ele compensa o faturamento negativo. Então, no final do ano ali, na última linha ali, na última linha do lucro líquido, no final do ano, essa empresa dá lucro. Porque ela é uma empresa que está no mercado que tem sazonalidade. Então, por exemplo, empresas do mercado de commodities, isso acontece muito. Então, tem trimestre lá que dá prejuízo, só que tem trimestre que ela dá um resultado muito maior, e esse resultado compensa aquilo lá. E o que eles falaram aqui na matéria é a mesma coisa, que existem sazonalidades, existem períodos, existem investimentos, você vai investir, então você vai demorar, de repente, alguns trimestres ou até alguns anos para recuperar. Né? Mas essa empresa, ela acaba no frigir dos ovos dando lucro, né? E é isso que eles tentaram passar na matéria. Então eles falaram que eles estão investindo e que isso é investimento e que isso vai voltar. Vocês acreditam? Eu não acredito, porque nos outros governos, salvo o último governo, tirando os outros governos, a maioria dos resultados das estatais eram deficitários. Continuaram deficitários. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, agora que está assistindo o Resenha de Mercado. O serviço dos Correios melhoraram? Tá melhor o serviço dos Correios? Gente, a gente tem informação em cidade pequena que o Correio abre 2 vezes por semana, que não tem carteiro, que você tem que ir lá retirar. E eles estão investindo mais. Na verdade, eles não estão investindo mais. O que o governo passado fez? O governo passado colocou pessoas, né, que eram experientes, pessoas que tinham experiência de mercado, pessoas que eram daquele mercado para administrar essas empresas. E o que está acontecendo agora? As empresas voltaram a ser cabides de emprego. As empresas voltaram a não focar nos resultados. E daí a desculpa é sempre a mesma. Não, a empresa ela tem que ter uma função social. Gente, função social da empresa é servir com qualidade as pessoas. E se essa empresa não dá resultado, essa empresa ela tem que ser fechada ou ela tem que ser privatizada. Veja a Vale, né? Veja as empresas de telefonia. Então, assim, eu não acho que toda empresa tem que ser privatizada. Só que toda empresa tem que ter uma administração profissional, que hoje essas empresas não têm, né? Se você tem uma cadeia lá de restaurantes e você contrata um gerente para gerenciar esses restaurantes, e esse gerente está lá gerindo os restaurantes para vocês, né? Ele é o teu CEO, e de tempos em tempos você vai fazer reunião com esse gerente, ele fala, não, aqui tá tudo bem, aqui tá legal, tá dando lucro aqui e tal, e você acredita no lucro. Aí o que acontece? Chega uma hora que os credores começam a ligar para você. Ó, não foi pago tal fatura. Os clientes começam a reclamar. As pessoas vêm e reclamam para você. Começa a vir carta de protesto. Não são pagos. Você chegar no teu CEO e falar, viu, mas você falou que tava tudo bem? A empresa tá dando prejuízo agora, não tá pagando os fornecedores, o serviço tá pior. A fachada aqui que era para você reformar o dinheiro, você não reformou. Aí você vai olhar e vai ver que o senhor pegou esse dinheiro que era para investir na tua empresa e ele emprestou pro teu concorrente. E tudo aquilo que ele estava falando para você era mentira. A empresa estava dando prejuízo, ele estava administrando, estava usando esse dinheiro para tirar férias, estava usando esse dinheiro para as coisas dele particular. O que você vai fazer? Você vai demitir esse gerente. E você recontrataria esse gerente? Você não recontrataria esse gerente, né? Só que muitas vezes no Estado acaba acontecendo isso, né?
Vocês vão entender, acho que vocês entenderam a metáfora. Então, tudo isso, quem que vai pagar no final das contas? Somos nós. É a gente que vai pagar. No final das contas, é a gente que vai pagar. Né? E na contramão disso aí, né, empresas dando prejuízo, né, e o BNDES distribuiu 130 mil reais para colaboradores, né, foi uma distribuição recorde, né. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, o BNDES, anunciou nesta sexta-feira a distribuição de um benefício médio de 129,9 mil a seus funcionários. O pagamento se dará por meio de Programa de Participação de Lucros de Resultados, PLR. Esse valor refere-se ao desempenho de 2003 e representa um aumento de 33,1%. Então, pessoal, o que acontece? Enquanto as estatais estão dando prejuízo, enquanto o governo está dando bonificação para essas empresas, você que tem empresa, você que luta todos os dias para pagar teu imposto aí, você está tendo divisão de lucros? Você está recebendo isso? E você que é funcionário, que trabalha numa empresa que não tem isso, você não está recebendo isso porque o governo está dando para pessoas que muitas vezes não merecem. Muitas vezes eu estou falando. Tem várias pessoas que estão no serviço público, sim, que são ótimos profissionais e merecem remuneração. Só que as coisas não deveriam ser desse jeito. As coisas não deveriam ser desse jeito no Brasil. Né? Nós que pagamos a conta, o empresário que paga a conta, né, ele não tem essas regalias. E na contramão de tudo, né, BNDES aí dando bonificação para todo mundo, né? E no governo Lula aí a gente teve uma notícia também aqui do Pleno.news, né? Com Lula, o número de moradores de rua triplica a cada mês. Em 1 ano e meio, o total de famílias vivendo nas ruas passou de 194 mil para 291 mil. Então, pessoal, enquanto o governo está rachando de dar prejuízo nas estatais, enquanto o governo está distribuindo benesses aí para funcionário público, o número de moradores de rua tem aumentado. E o que isso tem a ver com nossos investimentos? Isso tem a ver com tudo, porque você precisa proteger o teu patrimônio. Porque sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Fazenda, né? Fazenda estuda imposto mínimo para milionários para bancar isenção do imposto de renda para a pessoa física. Se a discussão for adiante, algumas aplicações financeiras e dividendos atualmente isentos de imposto de renda passariam a compor a base do cálculo de tributo. Ou seja, o que acontece, pessoal? As estatais estão dando prejuízo, né? O governo dando benesse para quem está do lado dele, né? Número de moradores de rua aumentando, né? E o que vai acontecer? Nós temos a previsão de mais um imposto aí que dizem que é para bilionário e dizem que é para bancar a isenção de imposto de renda até 5 mil reais, se eu não me engano. Só lembrando vocês, né, que o ano que vem o salário mínimo sobe e parece que o governo não mandou atualização da tabela de imposto de renda para ser aprovada nas contas do ano que vem, tá? Então o que acontece? Quem ganha até 2 salários mínimos no ano que vem, o governo falou que não pagaria imposto de renda, mas vai pagar imposto de renda, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Então você tem que se blindar, você tem que proteger o teu patrimônio, você tem que buscar investimentos para que você possa proteger o teu patrimônio. E aqui, pessoal, por outro lado, tá? Estrategistas do mercado dizem que agora nós temos que investir no mercado americano, tá? Matéria aqui do Money Times, não tem o que fazer. É preciso comprar ações americanas, diz analista. O que acontece, pessoal, nessa matéria? Se vocês pegarem os vídeos da rádio, da estúdio, de algum tempo atrás, vocês vão ver que eu já falava lá no começo de 2023, estava todo mundo falando que era 2023, 2024 era mercado americano, era mercado brasileiro, era bolsa brasileira para cima, dólar para baixo, e eu vinha falando, gente, é mercado americano, bolsa brasileira vai cair, dólar vai subir. E falavam que o mercado americano estava caro. O que está acontecendo? Agora com os bons resultados divulgados pelo Payroll, relatório mensal de trabalho em setembro, reforça o pouso suave, tá? O soft land da economia americana. Entende-se agora que o Fed pode não ter mais tanta pressa para combater a recessão. E agora, seria um sinal de alerta para os investidores? Para os investidores entrarem no mercado financeiro? Bom, a matéria diz que sim, tá? Diz que agora não tem o que fazer, você tem que investir no mercado americano. Por quê? Porque a tendência agora, né,
eles baixaram a taxa de juros, fica mais atrativo você tirar o teu dinheiro da renda fixa e colocar no mercado americano. Esse dinheiro não está vindo para o Brasil, deveria estar vindo para o Brasil, mas não está vindo para o Brasil, o investidor está fugindo aqui do Brasil, né? Nós tivemos aí o aumento da nossa nota de rating o ano passado, semana retrasada. O que aconteceu? Bolsa continua caindo, dólar continua subindo e o investidor continua saindo do Brasil. Não adiantou nada a Moody's aí aumentar a nossa nota de crédito, porque o capital não estão vindo para o Brasil porque o investidor não é bobo. E você, investidor brasileiro, não é nenhuma recomendação, você deveria estar fazendo a mesma coisa. E eu já falava isso em 2023, todo mundo falava que era bolsa brasileira para cima, dólar para baixo e bolsa americana tava caro. E eu falava o contrário. Se você pegar os vídeos antigos da estúdio, né? E quem me conhece, quem tá lá na comunidade sabe que desde 2022 eu não aporto nada aqui no Brasil. Eu aporto tudo lá fora. A única coisa que eu aporto aqui são os dividendos que eu recebo dos fundos imobiliários. Então eu falava que bolsa, já tô falando desde a eleição de 2022, que a bolsa americana é para cima e bolsa brasileira é para baixo. E agora tá se concretizando. E agora os analistas estão falando que você deve investir nos Estados Unidos. É tarde? Não, nunca é tarde. Vale a pena você colocar o teu capital ainda no mercado americano, começar a dolarizar o seu capital. Mas qual que é o ideal, pessoal? O ideal, antes de você começar a dolarizar o teu capital, é você começar a entender o mercado. Não adianta você pegar teu dinheiro e colocar em lugar que você não entende. Você tem que estudar, ou você tem que contratar um assessor, ou você tem que entender daquilo que você está fazendo, tá? Mesmo que você tenha um assessor, é importantíssimo que você estude, que você conheça o mercado. E uma coisa muito interessante que você pode fazer, né, é começar aqui pelos fundos imobiliários ou começar pelos ETFs. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui com vocês sobre fundo imobiliário, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho aqui no programa. Bom, mas para quem não está familiarizado ainda, o que é o fundo imobiliário, pessoal? Fundo imobiliário, tá? Existem vários tipos de fundo imobiliário, mas fundo imobiliário nada mais é que uma empresa que compra um imóvel, vende as cotas e você se torna sócio daquela empresa. Então, por exemplo, existem fundos imobiliários de laje, existem fundos imobiliários de galpões logísticos, existe fundo imobiliário de shopping, existem vários tipos de fundo imobiliário. Então, a empresa, ela vai lá e compra, por exemplo, vários shoppings, pega essas cotas, dividem, as pessoas, você compra uma cota e todos os meses lá você vai receber um dividendo que seria um aluguel do fundo imobiliário. O que é interessante do fundo imobiliário? O fundo imobiliário, pessoal, o teu rendimento, tá? O aluguel que você recebe, que são os dividendos, né? Ele é isento de imposto de renda ainda, tá? Ele é isento de imposto de renda. Então o que acontece? Quando você recebe o teu aluguelzinho lá da tua cota, você não tem que pagar imposto de renda em relação àquilo. Agora, quando você tem, por exemplo, hoje um imóvel alugado, em tese, tá? Em tese não. A lei diz que você tem que pagar 27%, se eu não me engano é 27 ou 27,5% de imposto em cima do aluguel. Se você não tá pagando, você tá sonegando. Você deveria pagar. No fundo imobiliário, você não precisa pagar. Você compra as cotas, tá? Então vamos dizer que você comprou a cota do fundo imobiliário lá por R$10. Se ela foi para 15 e você vender, aí sim você tem que pagar um imposto ali de ganho de capital. Então, de 10 para 15 são R$5 de valorização ali, você tem que pagar o imposto sobre aquela valorização, que se eu não me engano é de 15%. Então você paga só essa diferença aí. E outra coisa muito interessante, os fundos imobiliários, em média, eles pagam um valor muito maior de aluguel sobre o patrimônio do bem ou teu patrimônio investido. Então, se você pegar um imóvel hoje em média no Brasil, ele paga 0,48, 0,38 em relação ao imóvel. O fundo imobiliário, tem fundos imobiliários aí que pagam 0,87, 0,90, tem fundo imobiliário pagando até 1% ao mês aí, e é muito interessante. Então, geralmente, esses fundos, eles são geridos por gestoras profissionais, tá? Eles não podem se endividar em tese, mas existe, assim, uma forma deles se alavancarem, tá? Não dá para falar aqui no programa, é um pouco mais complexo, mas dá sim. Mas eles é um investimento muito interessante para você começar. Por quê? Porque é um mercado mais real, não que as empresas, o mercado acionário não seja, mas é um mercado mais fácil de você entender. Porque na maioria deles, então hoje a gente tem fundos de laje, fundos de shopping, fundos corporativos, os fundos híbridos, né, que são parte de imobilizado, de tijolo e parte de dívida, né? Nós temos os lojistas, que eu já falei, né? E fundo de papel, que é o tipo de fundo que eu não gosto, que é fundo de dívida, tá? Porque eu acho que o fundo imobiliário, a tese dele tem que ser uma tese de uma coisa mais interessante, de uma coisa mais segura. Então, o fundo de papel, eu acho que ele não é tão seguro assim. Você tem que entender, é muita coisa lá dentro, você tem que estudar muito. E o fundo, por exemplo, você compra um fundo de shopping, ele é mais fácil de entender.
tá o shopping lá, tem imobilizado, o shopping vai receber o aluguel, ele vai repassar para você, tem o custo lá de ganho do administrador, então essa parte é mais tranquila. E o fundo de papel, ele é um fundo de dívida, então é mais difícil de você entender. Eu não gosto, eu não invisto, tá? Não é nenhuma recomendação, mas é um mercado interessante. E por que eu tô falando de fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário, pessoal, agora com o aumento da Selic, tá? A relação, ela é proporcionalmente inversa. Então, o que acontece? Quando sobe muito a nossa taxa de juros, o fundo imobiliário ele tende a se desvalorizar. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele começa a competir com a renda fixa. Então tem fundo imobiliário às vezes que paga lá 9% ao ano e tem hoje, para você ter uma ideia, o nosso tesouro de curva longa, né? O nosso tesouro de curva longa, ele tá pagando 12 ponto alguma coisa ao ano. Então, o risco é um risco é um pouco mais baixo. Não que não tenha risco, tá? O tesouro direto tem risco também. Tem o risco do Brasil, mas o risco é mais baixo. Então ele começa a competir e o fundo imobiliário começa a cair. O que acontece? O fundo imobiliário, no mês agora, ele tá com uma queda de 4,47. Então o que acontece? Os fundos imobiliários começam a desvalorizar um pouco, o pessoal começa a vender o fundo imobiliário e colocar renda fixa. O bom investidor, ele vê isso como uma oportunidade. Por quê? Porque o fundo imobiliário é um dos únicos ativos que te dá a oportunidade, às vezes, de comprar uma parte de um imóvel com um valor bem menor do que ele vale. Então, por exemplo, lá, o valor patrimonial do imóvel lá, ele vale lá X, né? Ele tá a 1, que é o valor, né, correto do valor patrimonial dele. Muitas vezes tem fundo que você consegue comprar ali por 80%, por 70%, ou seja, você compra com um ágio de 30%, você compra com desconto de 30%. Tem fundo imobiliário hoje agrícola também, tem fundo imobiliário, né, de fazendas, que eu tenho na minha carteira também, não é nenhuma recomendação, que você consegue comprar ele hoje com desconto até de 50%. Onde que você, no mercado você vai conseguir comprar uma fazenda com 50%? Você não acha. E o fundo imobiliário você pode comprar um pedacinho dele. O fundo imobiliário ele tende a oscilar menos, então é mais fácil de entender. É uma porta de entrada aí para o pequeno investidor para você começar a conhecer, né, a renda variável. É muito interessante, tá? E agora estão começando a cair e estão começando a dar oportunidade de mais entrada. Por quê? Porque o fundo imobiliário começa, como eu falei para vocês, ficar mais barato. Então, é um ativo bem interessante aí, de repente, para você começar a estudar e você começar a investir. Lembrando, né, pessoal, nunca invista numa coisa que você não conhece. Estude primeiro, tá? Eu falo, eu nunca perdi dinheiro no mercado financeiro, eu tô há mais de 15 anos, né, 12 anos investido e há mais de 15 aí que eu estudo. Mas eu estudei quase 5 anos antes de entrar. Então, eu peguei o meu dinheiro, colocava no Tesouro Direto quando eu comecei, né, não é uma recomendação. Fui estudando no mercado, eu dei quase 5 anos. Depois comecei a investir em fundo imobiliário e depois eu comecei a sair para as ações. Então, se você estudar, não tem como você perder dinheiro no mercado financeiro. Mas coloque, né? O Warren Buffett acho que falava isso, né? Nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. Coloque um primeiro, vai devagarzinho, vai estudando para você conhecer melhor o mercado, para você saber onde você está investindo. Mas é muito importante você começar a diversificar o teu patrimônio e começar a guardar um pouquinho do teu dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, estamos chegando ao final aqui do nosso resenha de mercado, tá? Sempre lembrando, né, pessoal, nos siga nas redes sociais, lá no nosso canal do YouTube, nós estamos em todas as redes sociais, resenha de mercado JF, e também, né, Rádio Estúdio 92 em todas as redes sociais aí, procura aí. Entra lá na nossa comunidade, e lembrando, né, você que quer ser patrocinador, que quer patrocinar o nosso programa aí, você pode entrar em contato com o comercial da Estúdio 92 ou entrar em contato com o nosso comercial aí através do 45 3037 2433, tá? Lembrando que esse telefone aí é o WhatsApp, pode entrar em contato lá que a gente vai atender você. Tá bom, pessoal? Queria desejar uma semana abençoada aí para todos vocês e eu vejo vocês aí no próximo programa. Até lá e valeu!